Amém, irmãos. Vamos dar continuidade hoje ao Sermão do Monte. E hoje praticamente vai ser uma continuação da semana passada. Marcela, tivemos o seminário de sexualidade e domingo ela falou pra gente sobre adultério. E quando a gente vai ver essa nova porção que entramos no Sermão do Monte, a partir do verso 17, que Jesus vai começar a trabalhar a lei e a graça e o cumprimento da lei por ele, a gente vê que ele ainda assim ele continua pedagógico. Ele começa a tratar de assuntos que vão de assuntos mais genéricos para assuntos mais específicos. Então ele começa tratando do homicídio, da preservação da vida. Isso é algo básico. Preservação da vida. Nada acontece sem a vida, né? E agora ele dá uma funilada, ele começa a tratar do casamento. E ele fala do adultério, e agora nós vamos falar do divórcio. Que são dois assuntos que o objetivo da lei de Deus, como nós já vimos, toda a lei de Deus, o objetivo dela é a proteção da vida. Esse é o objetivo da lei. A lei não é para nos tirar prazeres, pelo contrário, a lei é para nos dar prazer, mas prazer naquilo que é correto, o prazer correto, né? Deus não é um malvado que quer tirar o nosso prazer. A questão é que nós, por sermos inclinados ao pecado e estarmos num processo de regeneração, ainda temos prazer naquilo que não deveríamos. Então a gente precisa pensar sobre o casamento. Jesus dá uma funilada maior. Preservação da vida, agora preservação do casamento. E, irmãos, o IBGE, em 2017, constatou no Brasil que os casamentos caíram 2,3% e os divórcios aumentaram 8,3%. E o detalhe interessante, até 2015 vínhamos numa crescente de casamentos. A partir de 2015, 2016, 2017, começaram a cair o número de casamentos. 2 anos consecutivos. Então parece que na história da humanidade, até 2015, as pessoas vinham casando, e a partir de 2015 esse número começa a cair. E já 2 anos consecutivos caindo. Isso fala muito de qual é a visão que a nossa sociedade está desenvolvendo na pós-modernidade. E detalhe, os casamentos homoafetivos aumentaram em 10%. Os casamentos no geral caíram 2,3% e os casamentos homoafetivos aumentaram 10%. E como a família é a expressão mais plena de Deus na Terra, e o nosso objetivo como cristãos é estabelecer o reino de Deus na Terra, será que eles estão entendendo algo que a gente não está? Mesmo que talvez de uma maneira errada? Então isso é um bom motivo para a gente refletir. E a gente vai entrar, irmãos, no verso 31 do capítulo 5 de Mateus. E Jesus vai tratar sobre o divórcio. E ele diz o seguinte: foi dito, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo, todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Irmãos, a mulher naquela época, o casamento era uma forma de proteção social para ela também. As mulheres naquela época não tinham a autonomia que tem hoje, né? De ter uma profissão remunerada, de ter essa autonomia que as mulheres têm hoje. Inclusive a sociedade era bem machista. Então a mulher divorciada naquela época, ou ela mendigava, se ela não tivesse uma família abastada que a acolhesse, né? Com boas condições, ou ela se prostituía, ou ela se casava de novo e era considerada adúltera pelo sistema religioso. Então,
a proteção do casamento, o fato de Jesus tratar o adultério e o divórcio agora, tinha um cunho social também para a mulher. Era uma forma de tentar proteger as mulheres, porque elas eram mais vulneráveis. E a certidão de divórcio protegia a mulher contra o apedrejamento, porque o adultério na lei era punido com apedrejamento. Se a mulher tivesse uma carta de divórcio, isso era um sinal de que a separação dela não foi por adultério. O marido abriu mão do casamento, deu a ela a liberdade de se casar novamente. Isso era a carta de divórcio. Era para proteger a mulher. Só que, como sempre, nós, com a nossa mentalidade caída, bagunçamos a lei de Deus. E foi isso que o sistema religioso fez. Por quê? Porque, como a gente viu quando a gente entrou no verso 17, os fariseus e os saduceus, os intérpretes da lei, distorceram a lei de Deus aos seus próprios interesses. E existiam duas escolas de interpretação sobre o divórcio. E quando Jesus está falando aqui, foi dito, ele está citando a lei, lá em Deuteronômio 24, do verso 1 a 4, que falava sobre a carta de divórcio. E existiam duas escolas interpretativas desse texto. Existia a escola de Hillel e de Shammai. Hillel era um judeu, como é que chama? Que ensina rabino. Era um rabino judeu e ele era mais liberal. Hillel entendia que qualquer coisa, porque no texto diz, se o homem achar algo que ele reprove na mulher, ele lhe dá a carta de divórcio. Isso é o que estava na lei. E Hillel entendia que esse reprove era qualquer coisa. A ponto de a mulher não ser uma boa cozinheira, o marido olhava e falava, não quero mais essa mulher. Entregava a carta de divórcio para ela. Então essa era a escola de Hillel. Ele era um rabino mais liberal. E Shammai era um rabino mais conservador. Ele entendia que Deuteronômio 24 estava se referindo a questões sexuais. Não é qualquer coisa que você pode dar a carta de divórcio para sua esposa, mas só por questões sexuais, por imoralidades sexuais, que não adulteram em si. Então poderia, às vezes a pessoa casou com a mulher e ela não era mais virgem, por exemplo. Isso era um motivo de divórcio. Aí as partes deveriam provar. A mulher deveria levar na porta da cidade o lençol sujo de sangue para provar sua virgindade. Então tinha toda uma questão legal. Então existiam essas duas escolas. Uma mais liberal e outra mais conservadora. E aí Jesus, em outro trecho de Mateus, lá em Mateus 19, ele fala sobre o divórcio também. E aqui ele é um pouco mais específico. Vamos lá. Mateus 19. Verso 1. Quando acabou de dizer essas coisas, saiu Jesus da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. E perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Então o que os fariseus estavam tentando puxar de Jesus? Você é seguidor da escola de Hillel ou de Shammai? Você é mais liberal ou você é mais conservador? Hillel dizia que era qualquer coisa. Então eles estavam perguntando, Hillel está certo? A gente pode divorciar por qualquer motivo? E eles estavam querendo saber da lei de Moisés. E Jesus responde o seguinte, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Então eles queriam saber da lei e Jesus vai lá na criação. É por isso que a gente fala muito de Gênesis. E a Marcela, para falar de sexualidade, também voltou em Gênesis. Porque lá é o princípio de tudo. E Jesus fez a mesma coisa. Eles queriam saber uma dúvida teológica da lei e Jesus fala, olha, vocês estão com uma motivação equivocada. Vocês não volta no princípio da lei, volta no espírito da lei.
estão focados na lei, na letra, mas volta no espírito. Qual que é o objetivo do casamento? Qual que é a função do casamento? E aí eles não deixaram barato. Em verso 7, perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandar embora? Então eles pressionaram Jesus. Jesus, não foge pela culatra. Nós estamos querendo saber da lei. E aí Jesus responde, Moisés permitiu que vocês se divorciassem das suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo, todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Jesus repete o mesmo princípio de Mateus 5. E aí os discípulos lhe disseram, se esta é a situação de um homem e sua mulher, é melhor não se casar. Olha a mentalidade deles. Eles já casavam pensando em se divorciar. Eles já casavam com a mente dividida. Eles já entravam num casamento pensando, quais são as possibilidades que eu tenho? O que a lei me ampara? Quais são os argumentos que eu tenho para me divorciar? E aí Jesus respondeu, nem todos têm condições de aceitar essa palavra. Somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Então Jesus, em outras palavras aqui, estava falando para eles o seguinte, olha, você não quer se casar? E o que você vai fazer com essa vontade que tem dentro de você? O que você vai fazer com seus impulsos sexuais? Nem todo mundo consegue viver como eunuco, viver solteiro o resto da vida. Então Jesus aqui já começa a delimitar, inclusive, a ética sexual. Sexo é para ser feito dentro do casamento, heterossexual e monogâmico. Uma esposa e um marido. Essa é a ética sexual do reino de Deus. É para isso que o homem e a mulher foram criados. Isso é o que cerca a nossa relação no casamento. Então eles começaram a pressionar Jesus. E Jesus se mostra mais... não Jesus se mostra mais inclinado à escola de Shammai, né? Pelo contrário. Shammai, aquele rabino, entendeu melhor a lei de Jesus. Jesus se mostra mais conservador. Olha, não é por qualquer motivo que vocês têm que se divorciar. Que lhes é permitido, não que vocês têm. Porque o divórcio não é um mandamento. O divórcio é uma concessão da lei. Porque não foi assim desde o princípio. Essa não é a vontade de Deus para nenhum casamento. Divórcio é sempre problemático. Tanto a nível pessoal, psicológico, social. Se envolver filhos, muito pior. É sempre cada vez mais complexo. E Jesus se mostra mais conservador. Não é por qualquer motivo. Não é porque sua esposa queimou o arroz que você pode se divorciar. Como Hillel pensava. E 1 Coríntios 7, também Paulo vai tratar de uma outra porção da Escritura que nos traz um entendimento melhor, um pouco mais de divórcio. Não precisa abrir. Paulo lá começa a falar sobre o crente ou descrente. Se você casou, se converteu, e o seu cônjuge não separe do seu cônjuge. Porque como eles estavam entendendo tudo que estava acontecendo naquela época, eles começaram a pensar, poxa, mas se eu sou santo, como é que eu vou permanecer casado com uma pessoa que não conhece Jesus? E Paulo começa a ensinar, olha, como é que você sabe se o seu cônjuge vai ser santificado ou não? Se ele consente em ficar com você, permaneça casado. Porque a sua relação com Jesus santifica a família. Mas aí ele fala, se o descrente quiser separar, que separe. Então você fica livre da servidão. Então aqui nós temos mais um precedente da lei para o divórcio, que é o abandono do lar. Imoralidade sexual, adultério e abandono do lar por parte do descrente. Porque o crente, ele sempre vai querer restaurar. Essa é uma inclinação do cristão. Ele vai querer sempre restaurar.
Porque ele também tem noção de que o problema do casamento nunca é só do outro. Existe a minha porção. Então, se eu quiser me separar da Lídia, eu estou sendo egoísta, porque existe algo que eu faço de errado. Então, eu preciso batalhar até o fim das minhas forças. E quando eu não tiver mais forças, Jesus nos dá mais força. E tudo isso, irmãos, porque o casamento é importante. A lei, ela é para proteger um valor. Toda lei é para proteger um valor maior. Então a lei de não matar é para proteger a vida, porque a vida tem valor. E a lei de não se divorciar é para proteger o casamento, que é uma instituição sagrada, instituída por Deus lá no princípio. E última possibilidade de um divórcio seria a agressão, irmãos. Uma cultura de agressão. Uma pessoa, geralmente um homem, né, que tem uma cultura de agressão, não só física, mas de ameaças, de diminuição do outro, isso além de colocar em risco a vida, que é algo maior, né, demonstra que aquele ali já abandonou o lar. Então, basicamente, nessa parte mais instrutiva, existem 3 precedentes para o divórcio: adultério, imoralidade sexual, abandono do lar e cultura de agressão. Esse é um resumo assim do que a Bíblia nos ensina sobre o divórcio. Mas Bruno, eu já me divorciei e eu não me encontro em nenhuma dessas situações. O que eu faço? Todo pecado é perdoável, irmãos. Nenhum pecado além da blasfêmia que a Bíblia fala contra o Espírito Santo, todo pecado é perdoável. Por isso que Jesus nos orienta a viver em comunidade, a ter uma pessoa mais madura próxima de nós, porque existem N casos, existem milhares de casos diferentes. Então, não necessariamente se você já se encontra numa posição, numa situação que não se envolve nessas 3 que a gente falou, há esperança de restauração. E aí o discipulado do dia a dia vai determinar se você de fato se arrependeu. Segundo casamento é diferente de 4º, 5º, 6º casamento. As razões pelas quais as pessoas se separam dizem muito sobre o que elas entendem sobre o casamento. Então isso aí, essas questões mais individuais, é só no acompanhamento pastoral. Mas qualquer pecado é perdoável. Não existe pecado imperdoável a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então há esperança. Há esperança. Se você se encontra nessa situação, há esperança. Agora eu queria entrar numa outra parte sobre o casamento. Para a gente entender melhor o que é o casamento. E isso pode determinar como a gente encara o divórcio e como a gente encara o casamento. Entender qual é a função do casamento, o que significa a família, pode determinar como você entra num casamento, e pode determinar como você conduz o seu casamento, e pode determinar como você enfrenta as dificuldades do seu casamento. Gente, o casamento é uma instituição criada por Deus desde a criação do mundo, e o fundamento dela é moral. Casamento é uma instituição moral, não é uma instituição afetiva. Isso não significa que não exista afeto dentro do casamento, não exista paixão, não exista amor, não significa isso. Significa que o que fundamenta o casamento, a base de um casamento, é um pacto moral. É uma promessa. Isso significa que o casamento ele tem um objetivo. Ele tem uma finalidade. E quais são as 3 finalidades básicas do casamento? O Guilherme de Carvalho fala sobre isso numa mensagem muito interessante. E ele trata de 3 finalidades. A primeira finalidade, e a mais óbvia, está lá em Gênesis, né? Multiplicar. É uma finalidade biológica. Então, uma das funções do casamento
é multiplicar, trazer descendência, seja natural, seja adotiva. Porque Deus nos adotou, né? Nós somos descendência, irmãos de Jesus, por adoção, não por descendência natural. Ele é o unigênito, nós somos adotados. Então, produzir novas vidas, trazer algo novo para a terra. Essa é a primeira função do casamento, biológica. A segunda função do casamento é moral. É fazer com que novas vidas aprendam a prometer e cumprir o amor. Isso é maravilhoso. A função do casamento, moral do casamento, é ensinar novas vidas a prometer e cumprir o amor. Porque o amor hoje, isso parece de outro mundo para nós, porque o amor hoje ele é tratado como algo puramente afetivo, sentimental. Só que o amor, biblicamente, existem 4 palavras gregas, né, que descrevem o amor. O amor de Deus por nós é o amor ágape, é o amor sacrificial, é o amor que independe de sentimentos. É um pacto moral, é uma promessa moral. O eros é o amor romântico, o filéu é o amor de amigo e o storge é o amor de pai para filho. Então a função do casamento é ensinar novas vidas o que significa ágape, o que significa prometer e cumprir o amor. Isso é fundamental para uma sociedade sadia. Porque se a gente consegue prometer e cumprir o amor, a gente consegue prometer e cumprir qualquer coisa. Isso é fundamental para uma sociedade sadia. A receita para a ruína de uma sociedade é a gente minar o pacto moral do casamento. Isso é uma receita de ruína. Então, a função moral minha e da Lídia é ensinar a Tabita o que significa cumprir o amor. E aí isso vai sendo construído no dia a dia. Quando a Tabita vê que, mesmo eu estando errado, a Lídia permanece do meu lado, porque ela tem um compromisso moral comigo, a Tabita olha e fala assim, uau, isso é muito interessante. Isso é muito bom. E aí ela olha para os amiguinhos dela e os casamentos estão sendo desfeitos, e aí ela começa a ver o quanto os filhos sofrem, o quanto os pais sofrem, e ela começa a ver, uau, esse negócio de prometer o amor é interessante. Isso faz sentido. Isso tem um valor muito maior do que simplesmente afetivo. Por quê? Porque quando, gente, quem já é casado sabe, depois que a gente casa, vem muitos problemas, de várias ordens. Se a gente não estiver fundamentado no pacto, a gente separa por qualquer razão. O pacto ele tem que ser o fundamento do casamento. Mas isso é um perigo para nós de fazer o casamento uma coisa fria. Esse é um outro perigo que a gente corre. O fato do pacto fundamentar o casamento não significa que a gente tem que abandonar os sentimentos. Dar uma flor, se sua esposa gosta de flor, dar aquilo que seu marido gosta, fazer surpresas. Nutrir o casamento de sentimentos também, porque o sentimento faz parte. A gente não pode deixar isso morrer. E a última função do casamento é uma função teológica, que Paulo trata lá em Efésios capítulo 5, que é expressar a relação de Cristo com a igreja. Então, é dado a nós homens a simples missão de amar nossa esposa como Cristo amou a igreja. Para quê? Para que as pessoas olhem e vejam que existe um amor que é tão grande, que é igual o amor que Cristo tem pela igreja. E Ele cuida dela, e Ele zela por ela. E Ele é o cabeça dela. Essa é a nossa função como homem. E a função da mulher é ser auxiliadora, é ser submissa ao marido como
A igreja está submissa a Cristo. É isso que Paulo fala. Ou seja, o casamento, irmãos, ele é um negócio muito mais profundo para nós cristãos do que simplesmente ser feliz. A gente não casa para ser feliz. Isso é muito pouco. Isso é muito superficial. Quando a gente cumpre essas 3 funções, quando a gente reproduz, quando a gente tem esse pacto moral e quando a gente expressa o amor de Cristo pela igreja e a submissão da igreja com Cristo, isso traz um significado muito maior para o casamento. E isso tudo nos faz feliz. Porque nós fazemos parte do reino dele. E fazer a vontade dele é algo que não tem mais felicidade maior para um discípulo de Jesus do que isso. Então é muito mais profundo do que simplesmente ser feliz. E hoje as pessoas casam para ser felizes. E por isso a gente vê esses dados tão alarmantes. E um risco que a gente corre na nossa sociedade é essa distorção do significado do casamento. E o Guilherme trata isso nessa mensagem, e ele fala da revolução afetiva. O que é a revolução afetiva? É um movimento romântico do século XIX, que foi uma resposta ao racionalismo, aquele movimento iluminista que via a razão como a maior de todas as coisas. Então, de um lado, tinha os racionalistas falando que a razão era aquilo que deveria guiar a humanidade, e de outro lado, um grupo olhou e falou assim, isso está errado. O que guia a gente são os sentimentos. E aí, a partir desse movimento romântico, surgem as mudanças que a gente vê na sociedade. Tudo passa a ser pautado pelo sentimento. E as promessas morais começam a ser esquecidas. E a principal articuladora desse movimento de revolução afetiva, que inclusive é a que está por trás do movimento LGBT, que carrega essa bandeira de afetividade, é a ex-desembargadora Maria Berenice Dias. Ela defende num artigo dela que os relacionamentos devem ser mais líquidos, mais livres, para serem desfeitos na hora que o amor acabar. E assim novos relacionamentos serem feitos. É isso que eles estão defendendo. O amor acabou? Troca. É descartável. Por quê? Porque não tem mais sentimento. Então mudou-se de um pacto moral para um pacto afetivo. Enquanto durar, durou. Enquanto durar o sentimento, durou. Isso que tem acontecido na nossa sociedade. E um teólogo disse o seguinte: a minha mulher teve 5 maridos. E cada um deles era eu. A única coisa que unia todos os 5 era a minha promessa. Gente, isso tem um valor muito maior. Isso traz uma dignidade, isso traz um valor para o casamento muito maior do que simplesmente afetividade. Porque a afetividade, ela é tão passageira, a afetividade ela é tão inconstante, que se a gente pautar o nosso casamento na afetividade, a gente vai... Não sei nem se vai durar uma semana. Porque às vezes na lua de mel a gente já tem problema. Agora imagina, por isso que a gente precisa hoje de papel, para assinar, Por quê? Porque o valor do compromisso foi perdido. Antigamente as pessoas iam no mercado e compravam as coisas na palavra. Olha, me dá 2 litros de leite aí. Dia 5 eu pago. E aí anotava no caderninho. Não precisava de assinar documento, dar promissória. Mas hoje a gente vive na era que precisamos assinar. Por quê? O pacto moral, o valor da promessa foi perdido. E o que quer dizer isso? Nós mudamos frequentemente. O pacto não. O pacto não muda. E aí a frase do Piper é estonteante. Ele disse o seguinte: se a gente estiver numa época em que as flores murcham e você pensar que a solução é arrancar a planta, saiba que essa não é a solução. É no solo da aliança e da promessa que as flores florescem. Então qualquer dificuldade que a gente venha enfrentar,
no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, a solução não é arrancar a planta, a solução não é acabar com o casamento. A solução é sustentar no pacto, e aí sim, esse é o solo propício para as flores florescerem. Somente no pacto, somente no compromisso moral, é que isso pode se reavivar. Talvez esteja tudo, ou várias áreas, não necessariamente tudo, talvez várias áreas do seu relacionamento, ou da sua perspectiva de um relacionamento, estejam como flores murchas. Mas você precisa entender que é nesse pacto, é nesse solo de aliança, somente nesse solo que as coisas podem se reflorescer. E quem consegue, e quem rega isso é o próprio Pai, porque Ele é o fundador do casamento. Ele é quem idealizou o casamento. Ele é quem fundou essa instituição. Então, irmãos, concluindo, nós somos defensores da família por isso. Porque a família é a expressão mais plena de Deus na terra. Só que hoje a gente vive uma triste realidade. Existem muitos defensores da família, mas que não querem ser famílias para os órfãos. E também não querem deixar os homossexuais adotarem. Que paradoxo! Como assim nós defendemos a família e não queremos ser família? Como assim? E ainda queremos impedir aqueles que querem ser família de serem família. Isso não é defender a família, gente. A gente precisa mudar essa realidade. E isso tem que partir de nós. A família, nós sabemos o valor da família e nós temos que ser os primeiros a querer restaurar as famílias da terra. Inclusive sendo famílias para aqueles que não têm família. E lutando para restaurar a nossa família. E lutando para buscar a nossa família. Se você não é casado ainda. Porque poucos têm esse dom. Nem poucos aceitam essas palavras, como Jesus disse. E é por isso que a gente não pode vulgarizar o casamento. O objetivo de Jesus é virar a nossa cabeça e falar para ele o seguinte: olha, não entre no casamento de qualquer maneira. O casamento é uma instituição sagrada. Ela representa o amor que eu tenho pela igreja e a submissão que a igreja tem por mim. Por isso que a gente tem que pensar muito antes de entrar num casamento. E orar muito antes de entrar num casamento. E sondar as nossas bases e fundar o nosso alicerce de forma bem sólida, para que a gente entre sabendo das responsabilidades que a gente carrega no casamento. E por isso que Paulo, em 1 Coríntios 7, a partir do verso 25, começa a desanimar um pouco os jovens. Ele começa a falar: olha, se você não é casado, é melhor que você fique como eu. Porque vocês vão enfrentar dificuldades. E eu queria privar vocês disso. Quando vem os filhos, então, puxa, isso é exponencial. Porém, poucos são os que têm condição de aceitar essa palavra, de viver sem um relacionamento. Então, irmãos, se fortaleçam. Tenham esperança numa família. Se você não é casado ainda, a gente orou pela Marcela, né? Que trouxe um tom bem desanimador aqui, e o Beijo falou: nossa, vamos orar por ela. Então existe esperança. O fato de ser difícil não quer dizer que é impossível. Há esperança. E as dificuldades são boas para a gente moldar a gente, inclusive, para a gente nos moldar. São as dificuldades que vão moldando a gente. Então eu vi uma frase interessante: encalhado não é quem se casou errado. Isso é libertador. Encalhado não é quem está solteiro, é quem se casou errado. Porque enquanto você está solteiro, você tem milhares de possibilidades. Agora, quem casou errado está encalhado. Então há esperança para todos vocês que ainda não encontraram a sua segunda parte, né? Não vou falar alma gêmea,
Porque o Keller, nessa mensagem, ele fala o seguinte: a gente não deve casar com a nossa alma gêmea, porque depois que a gente casa, ela deixa de ser gêmea. Isso, irmãos, é para mostrar que a gente está em constante mudança. A gente está em constante transformação. Não existe gente perfeita. Isso é que significa aquela frase que o David trouxe. A gente casa com a pessoa errada. Por quê? Porque a gente não é certo, a gente não é perfeito. Então a gente casa com a pessoa errada. E a gente vai, ao longo do processo, um consertando o outro. Um auxiliando o outro a ser mais parecido com Jesus. Essa é a função do casamento. Então a gente sempre casa com a pessoa errada. Por quê? Porque você não pode esperar uma pessoa perfeita. Se você não é perfeito, por que você vai esperar uma pessoa perfeita? E se você já é casado, e talvez as coisas não andam muito bem, em alguma área, lembre-se disso. O casamento é onde nós temos a oportunidade de encenar o amor de Jesus pela igreja e a submissão da igreja por Cristo. Uau! É muito bom, gente. Então, mulheres, vocês têm a oportunidade na mão de mostrar para a sociedade, mostrar para o mundo perdido, como é a submissão da igreja por Cristo. Por isso que Paulo fala, mulheres sejam submissas aos seus maridos, como a igreja está submissa a Cristo. E maridos, vocês têm a oportunidade de mostrar para o mundo o que é o amor de ágape. Como é amar uma mulher, mesmo ela fazendo coisas às vezes que te desagradam. Uau! E todos nós juntos temos a oportunidade de ensinar uma vida a prometer e cumprir o amor. Uau! Isso é o casamento cristão. Isso é como a gente enxerga a instituição do casamento. É isso que significa uma família para nós. É a oportunidade de encenar o reino de Deus na terra, o amor de Jesus pela igreja e a submissão da igreja por Cristo. Isso é uma família. Por isso que a gente preza tanto pelas famílias. E por isso que a gente precisa ser mais coerentes. E por isso que a gente precisa ser família para as demais famílias da terra. E eu queria convidar você para orarmos pela sua família em potencial. Eu queria que você orasse com seu cônjuge, com sua esposa, com seu marido. Se você ainda não é casado, ore por si. Ore por aquela pessoa que você conhece a história de vida dela. Você sabe que ela está ansiosa por um casamento. Se você é divorciado, existe uma luz no fim do túnel. Nada está perdido. Independente de como você conduziu o seu antigo relacionamento, é possível ainda flores se reviverem. Nada está perdido. Nada está perdido. Então eu queria que nós orássemos com essa consciência do que significa uma família. Do temor devido do que significa uma família. Do valor que isso tem para Deus e do quanto a gente tem que zelar por isso. Antes de entrar e depois de entrar nessa instituição. Por isso que o divórcio é algo tão sério. Por isso que Jesus foi tão duro com relação ao divórcio. E por isso que a gente tem que ser muito criterioso para entrar num casamento. Porque é uma instituição sagrada. Não é qualquer coisa. Amém? Paizinho, obrigado, Pai. Obrigado pelas famílias aqui reunidas. Obrigado por todos os pactos que foram feitos nessa comunidade, Pai.
todas as famílias aqui reunidas, presentes, todas as pessoas que anseiam ter uma família. Obrigado, Pai, por todos nós. Jesus nos deu o temor necessário para entender o que é uma família, para entender o valor que isso tem para o Senhor, Pai. Para que a gente seja criterioso e que a gente consiga ouvir Tua voz para discernir aquela pessoa que o Senhor tem reservado para nós, Pai, para formarmos uma família. Por favor, Jesus, abençoe os solteiros, abençoe a mente deles, reaviva o desejo de ter uma família na vida de todos nós, Pai, na vida daqueles que ainda não são uma família. Reaviva, Jesus. Não deixe que as tribulações, não deixe que as mágoas, que os maus exemplos, que os problemas com os pais minem esse desejo de ser uma família para as demais famílias da terra, Pai. Por favor, tire isso do coração de todo jovem, Pai, de toda jovem. Não deixe que essa geração de meninos corrompa o desejo delas de encontrar um homem de verdade. Não deixe, Paizinho. Existem homens de verdade. Existem. E o Senhor tem reservado um para cada uma dessas meninas. Existem mulheres de verdade, Pai. Não deixe que essas feministas que não entendem o valor do que é ser uma esposa de verdade minem o desejo desses homens, desses meninos, desses jovens de ter uma família, Pai. Não deixe. Por favor, Jesus, existem mulheres de Deus que sabem o que é ser submissas, que sabem o que é expressar o amor e a submissão da igreja por Cristo. Existe esperança para nós, Pai. Existe esperança para nós casados também, que estamos casados há 5, 10, 20 ou 30 anos, que às vezes esquecemos o pacto que fizemos com a moça da nossa juventude e estamos conduzindo o nosso relacionamento de qualquer maneira, Pai. Por favor, nos ajuda a restaurar todas as áreas do nosso casamento, Pai, inclusive as nossas emoções, porque isso floresce o nosso casamento. O pacto é o que sustenta, mas os nossos sentimentos dão uma vida diária para o nosso relacionamento, Pai. Floresce ainda mais a nossa relação. Então nos ajuda, Jesus, a cuidar do nosso relacionamento, a cuidar da nossa família com o temor devido, Pai, entendendo o propósito eterno que existe no fato de termos uma família aqui na terra. Por favor, Jesus, por favor, Pai, restaure em nós o amor pela família e a coerência correta, Pai, de sermos famílias para as demais famílias da terra, inclusive pensando naqueles que não têm família. Nos ajude a ter um coração disponível, Pai, para ser família para aqueles que não têm família. Por favor, Pai, nós oramos, nós agradecemos pela instituição que o Senhor criou e queremos zelar por ela com todo o temor devido, Pai, com toda a nossa força, para a sua honra e glória. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém?